é o contentamento cristão. Então a gente vai analisar aqui, ver alguns textos confrontadores, que vai mostrar se verdadeiramente nós vivemos uma vida contente, uma vida de alegria aos pés do Senhor. Um irmão, algum tempo atrás, ele disse o seguinte: todo cristão que não é contente, ele está ofendendo o seu Senhor. Porque Cristo, Ele é a plenitude do contentamento, da alegria. Contentamento e alegria, elas andam de mão dadas. Eu não posso estar contente se eu não tenho alegria. E Satanás, irmãos, ele tem feito de tudo para que nós não tenhamos um contentamento, mas para que nós sejamos pessoas resmungonas, pessoas que venhamos a ser murmurantes. Primeiro que o Senhor nos cumula de bênçãos. É uma bênção, primeiro uma bênção infinita. Ele nos dá, em primeiro lugar, aquilo que Ele tem de melhor. Cristo vem morar dentro de nós. Então, Cristo, diz o apóstolo Paulo, Ele é a fonte de todos os recursos espirituais e também materiais. Agora, eu disse algum tempo atrás aqui, dizendo o seguinte, uma frase: se você não está contente com aquilo que você tem hoje, aquilo que você objetiva alcançar, que talvez lhe traga contentamento, não vai lhe trazer contentamento, porque contentamento é um estado de graça no coração. Um coração que foi agraciado pela graça, e essa graça, irmãos, não é uma graça qualquer, é o próprio Senhor se expressando, se ampliando, se dispensando para dentro de nós. Então, Paulo vai dizer o seguinte, que é uma abundante graça, não apenas isso, é superabundante graça. É uma graça que derrama, que vai derramando, como as cataratas lá de Foz do Iguaçu. Aquelas águas, abundantemente, elas nunca cessam, só se Deus quiser, mas elas nunca cessam. Então, nós somos aqueles que estão debaixo daquela cachoeira com sede. Então, aquela água vai nos fartar de uma forma superabundante. É assim? Então, nós temos que olhar para o Senhor e vamos extrair hoje para as nossas vidas algumas lições fundamentais naquilo que concerne ao contentamento. O contentamento traz para a vida do cristão muitos benefícios. O primeiro deles é uma vida próspera aqui na terra. Todo irmão e irmã que é contente em Cristo, eles serão cumulados de bênçãos, inclusive materiais, pelo próprio Senhor. Mas para isso, precisamos viver uma vida contente. A palavra contente, ela tem uma ideia também de satisfação, de uma plena satisfação. Tem um livro muito interessante de John Piper chamado Plena Satisfação em Deus. Um livro muito interessante, pequenininho, mas que vale a pena, quem puder ler. Ele está também disponível em PDF pela internet, né? Plena Satisfação em Deus. Quando nós estamos satisfeitos com o Pai, com Cristo, com o Espírito, com a sua palavra, aquilo que Ele é, essa satisfação gerará em nós um contentamento muito grande, um contentamento que ninguém pode perturbar, entende? O cristão vive uma vida, ele tem que viver uma vida neste mundo de louvor, não apenas cantar louvores a Deus. Aqui é muito fácil, nós projetamos aqui as letras, os instrumentos, todos nós estamos louvando e adorando ao Senhor. Mas, irmãos, o Filho de Deus, quando sai da porta aqui do local de reunião, ele vai viver uma vida de louvor, de contentamento e de satisfação. Ainda que muitas coisas não aconteçam de bem na vida dele. Por exemplo, Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que
o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, um monte de coisas. Eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque a nossa alegria não depende de circunstâncias externas, mas depende de uma realidade espiritual interna, daquele que é a própria alegria morando dentro de nós. E contentamento, meus irmãos, é algo que o Senhor, o nosso Pai, como Ele é muito prático, Ele vai fazer, mas para isso, eu e você, nós temos que desejar contentamento, porque contentamento não é algo automático que cai no teu colo. Contentamento, Ele nos ensina como ser contentes, mas Ele vai ensinar na prática. Então eu quero convidá-los a abrir as Escrituras em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Filipenses 4, vamos ler de 10 até o 13, esse pequeno trecho das Escrituras, para que então nós venhamos a verificar como que o Espírito Santo, porque o nosso Pai, Ele é prático, não é um Pai teórico. Ele diz assim, verso 10, aqui, irmãos, entenda uma coisa, a escrita de Paulo, a experiência de Paulo, mas tudo é ensinado pelo Espírito. Paulo diz assim, só lembrando que aqui o apóstolo Paulo, ele está preso numa masmorra fria, fétida, onde Satanás não dá tréguas para Paulo. Paulo sofria os grandes ataques na prisão, todos os tipos de terrores na prisão. Contudo, uma das coisas que o sustentava era que a alegria o tinha. Não é que ele tinha alegria. Se você tem alegria, essa alegria logo vai embora. Mas quando a alegria nos tem, é o próprio Cristo, o fruto do Espírito é alegria, então as coisas mudam de figura. Então Paulo vai dizer o seguinte, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Carta aos Filipenses é uma carta da alegria. É uma carta linda, uma carta tão preciosa, cheia de realidade espiritual. E aqui o versículo 10, Paulo diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Irmãos, presta atenção, o lugar da nossa alegria. Ninguém, eu sei que este mundo oferece muitas alegrias e felicidades, mas uma alegria sobremaneira é no Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Agora, olha o versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então agora no verso 12 ele vai explicar quais são as situações que ele aprendeu a viver contente. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tanto na humilhação quanto na honra, ele tinha contentamento. De tudo e em todas as circunstâncias, irmãos, vejam o que este homem de Deus passou. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Essa palavra experiência, no original, significa, sabe o que, irmão? Caráter provado. Percebe? Hoje nós vivemos um cristianismo onde muitos têm carisma, mas não têm caráter. Paulo, ele disse aqui, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Um homem de um caráter provado. O homem que foi aprovado pelo Senhor, por tudo aquilo que o Senhor trabalhou na vida do apóstolo Paulo. E aí ele diz assim, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele diz no 13, um versículo que é jargão na boca de muitos, né? Tudo posso naquele que me fortalece.
irmãos, mas muitos, infelizmente, eles dizem que eu tudo posso, quando estão vivendo uma vida no ápice, talvez de uma vida material. Então isso não significa contentamento. Mas quando vêm as circunstâncias adversas, os ventos contrários, os túneis apertados, os lugares estreitos, o caminho espinhoso, será que verdadeiramente nós vivemos uma vida de contentamento? Temos que avaliar isso aos pés do nosso amado Senhor. Então, queridos, uma das coisas que é fundamental é nós sabermos que contentamento, guarde bem isso aqui, essa palavra contentamento, ou contentamento na sua expressão, ele não depende do que nós temos, mas contentamento depende do que nós somos em Cristo Jesus. Estão me compreendendo, irmãos? Não é o que eu tenho que vai trazer para mim contentamento, porque se você ler Hebreus, a palavra, ou 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia diz que tudo passa, a aparência deste mundo passa, tudo aquilo que nós temos neste mundo, que traz de alguma maneira contentamento, e você sabe que o mundo tem muitas coisas para nos oferecer que traz contentamento. Por exemplo, quando você compra uma roupa nova, você não fica contente com aquilo, você olha no espelho e fala, puxa vida, essa camisa, esse vestido, olha aqui esse sapato, olha essa sandália, que maravilha que é. Então você fica contente, mas você sabe que não vai 2, 3 anos, aquilo lá já passou o efeito, aquilo não lhe traz tanta satisfação, você quer comprar uma outra roupa, não é assim? Agora, o nosso Senhor não, irmãos, Ele é toda a realidade do nosso contentamento, Ele é aquele que nos satisfaz plenamente. Uma vida satisfeita no Senhor é uma vida que vai viver, em realidade, contentamento, vai expressar contentamento. Hoje em dia, infelizmente, muitos, quando vê um cristão que vive uma vida de alegria, de contentamento, o mundo aponta para aqueles irmãos e diz assim, esses irmãos vivem uma vida de positividade. Não é positividade, irmãos, é uma realidade espiritual. Porque, queridos, nós nunca podemos nos esquecer, e Paulo fala isso para nós, para a gente sempre lembrar do que nós éramos antes. Lembra daquele texto de Efésios 2, versículo 11? Vocês querem acompanhar comigo? Volta aqui uma carta antes, logo aqui, capítulo 2 de Efésios, versículo 11. Então, se você começar a exercitar isso e lembrar disso, você vai perceber que antes, olha quem que nós éramos. Então, por isso que Paulo, pelo Espírito, quer que a gente não perca isso de vista, irmãos. Ele diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora, esse outrora, aquele tempo que nós não críamos no Senhor, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, é para a gente lembrar disso, estáveis sem Cristo. Olha que horror, olha que tristeza, irmão. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o que nós éramos, irmãos? Pessoas tristes que estavam buscando a felicidade. E essas felicidades que a gente busca no mundo, elas são transitórias, né? Olha, sábado vai ter uma festa de casamento, então o ímpio pensa assim, olha, temos algo para nós fazermos, então vive de expectativa. Acabou o casamento, a tristeza volta a reinar, não é assim? Então, quando tem uma coisa que vai acontecer, aquilo alimenta ele até determinado dia, mas ele sabe que falta no seu interior algo que ele não sabe o que é o próprio Senhor, né? Então, quando nós vemos uma palavra chamada agora, olha aqui, capítulo 2, versículo 13, aqui mesmo, onde nós estamos logo na sequência aí, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes, outrora, naquele tempo, estáveis longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora, olha o 14, porque Ele é a nossa paz. Essa palavra paz, que é o próprio Senhor, quando nós temos Cristo, nós temos paz, e paz aponta para uma satisfação imperturbável. Podemos enfrentar qualquer tipo de circunstâncias, mas nós temos Ele que é a nossa paz. E para isso, irmãos, o que Deus fez com essa pessoa triste que habitava dentro de você e de mim, chamado velho homem? Sabe o que Ele fez? Cristo veio para dar um fim nele, um fim definitivamente. Então, Cristo, quando foi para a cruz, quando penduraram o Senhor, quando crucificaram e levantaram a cruz com Ele pendurado, a Bíblia diz que esse próprio Senhor nos puxou para Ele, nos atraiu no seu corpo lá na cruz. E o que houve ali, irmão? Fomos colocados em Cristo. Lembra quando Cristo deu aquele brado em João capítulo 19? Está consumado. Ou seja, Pai, tudo aquilo que o Senhor designou para que eu fizesse, eu cumpri. Agora, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito, e Jesus Cristo morreu. Mas nós estávamos nele. Então nós também morremos. Morremos para nós mesmos, para a nossa tristeza, para o nosso pecado, para tudo aquilo que era ímpio e maligno. Mas quando Deus o Pai nos deu a sua vida pela ressurreição, vocês se lembram que 1 Pedro 1, versículo 3, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós temos hoje uma esperança, mas não uma esperança qualquer, uma esperança viva. E agora essa esperança que é Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, então nós já temos uma esperança, a nossa esperança é a glória. Mas, irmãos, essa esperança, quando ela é crescida em nós, ela vai nos encher de uma coisa chamada satisfação. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós conhecemos a Ele. Quanto mais nós conhecemos, mais vamos crer. Sabe o que vai acontecer no nosso interior? Abra comigo, por favor, em Romanos, aqui, irmãos, Romanos, vamos ler um texto aqui de capítulo 10, Romanos 10, vamos ler um versículo aqui, 15, Romanos capítulo 15, me perdoe, citei errado, Romanos 15, versículo 13, então nós temos uma esperança viva, uma esperança que nos faz contentes, que diz assim, Romanos 15, verso 13, e o Deus da esperança, irmãos, olha, observa, o que nós temos, o que foi conquistado por Ele para nós, e o Deus da esperança vos encha, não é vos incha não, vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer. Quanto mais cremos no Senhor, na sua palavra, mais nós seremos cheios da esperança que vem do próprio Deus, que é o próprio Deus, no vosso crer, para que sejais o quê? Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Irmãos, isso é muito grande, isso traz para o nosso interior uma satisfação tal que não dá para a gente explicar em palavras, temos que usufruir em realidade espiritual. Aqueles que vivem uma vida íntima com o Senhor sabem do que eu estou falando. Quando nós vamos naqueles ambientes secretos com o Senhor, para ter um momento com o Senhor, vamos falar com Ele, esse Deus da esperança, irmãos, quando Ele nos toca, o nosso coração se derrete.
É como quando lá no Monte Horebe, lembra? Quando Deus desceu no monte, chamou Moisés para ir para lá, ele desceu no monte para dar ali as tábuas da lei, os mandamentos. Aquele monte fumegava, como que parecia que ele estava derretendo. Irmãos, assim é o nosso coração. Quando o Senhor nos toca, o nosso coração fica como que derretido de amor por Ele. A esperança, ela é abundante em nós. Os compartimentos da nossa alma, do nosso coração, são totalmente preenchidos por uma satisfação inigualável, incomparável, pela magnificência do nosso Deus e Pai. Porque Ele é incomparável, Ele é inigualável. A quem tem eu mais no céu, diz Asaf no Salmo 73. Não há outro na terra que se compare a Ti. Não é assim? Então, queridos, quantas riquezas nós temos no Senhor, para que então possamos expressar uma vida de contentamento. Quando a gente vê esses crentes, né, de cabeça baixa, tristonhos, com cara de cachorro bravo, né? É difícil a gente não vê amor, não vê alegria, vê gente de cara amarrada. O reino de Deus, alegria é um assunto muito sério na glória. Aqui em Romanos, já que estamos aqui em Romanos, olha o versículo 17 aqui do capítulo 14, verso 17. Irmãos, isso deve trazer para o nosso coração contentamento. Diz assim, olha só: porque o reino de Deus, não é o reino deste mundo, o reino de Deus não é nem bebida, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Este é o reino no qual eu e você nós estamos inseridos. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o que é o reino do Filho do seu amor? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este reino foi colocado dentro de nós. Quando Cristo veio para dentro de nós, o reino de Deus veio para dentro de nós. O reino de Deus não está lá, não está na glória, não está aqui na terra, não está no fundo, não está no inferno. O reino de Deus está dentro em vós, dentro de vocês. Irmãos, será que este reino não nos torna pessoas contentes? Irmãos, será que este reino não faz que nós venhamos viver uma vida de louvor? Você quer ser um homem ou mulher bem-sucedido nessa terra? Viva uma vida de louvor da porta para fora. O mundo irão ver em vocês algo diferente. Aquela pessoa tem uma coisa que eu não sei o que é. Ela é alegre, ela perdeu tantas coisas, o carro dela deu perda total. Olha, a enchente desmoronou sua casa. E por que ela é tão contente assim? Eu lembro de um irmão, que já não está mais no meio de nós, ele contou para mim uma história verídica lá no Rio de Janeiro, que dizia o seguinte, que tinha uma mulher muito rica, então ela contratou uma funcionária. Era uma mulher muito exigente, uma mulher resmungona, que via defeito em tudo. Então, essa mulher conhecia o Senhor, vivia uma vida de contentamento. E quando essa mulher entrou na casa para trabalhar ali como secretária, antigamente era doméstica, hoje é secretária, ela começou a expressar Cristo numa alegria, num contentamento. Tudo que ela fazia, lavava a banheira cantando, louvando ao Senhor. Lavava a louça, cantando, louvando ao Senhor. Então aquilo foi contagiando aquela mulher. Aquela mulher achava muito interessante, né? Às vezes ela dava umas broncas nessa secretária, porque tudo que ela fazia, a secretária, era de uma forma tão linda como ela queria, né? Então o Senhor usou aquela mulher, com sua alegria, com seu contentamento, para conquistar o coração da sua patroa. O que você tem? Eu te dei uma bronca. Foi uma bronca assim, que sem significado, porque você fez melhor do que eu esperava. O que você tem? Lavando o banheiro, tudo perfeito, você passa os produtos do jeito que eu sempre quis. E você faz com alegria, todos os dias. O que você tem? Aí ela virou para a patroa e disse assim: tem uma pessoa que habita no meu interior, chama-se Jesus Cristo. Ele é a minha vida, Ele é a minha alegria, Ele é a minha paz, Ele é o amado da minha alma. E ela falando e a mulher do outro lado chorando: eu quero esse Cristo para mim. Então agora
Não sei se ela trabalha lá ainda mais, mas todas as manhãs, antes de começar o trabalho, ela levantava bem cedinho para aguardar a sua funcionária, porque ela traria a Bíblia e abriria as Escrituras, leria um texto e oravam. Que coisa linda, irmãos. Então aquela mulher começou também a crer no Senhor e a viver uma vida de contentamento. Quando ela creu no Senhor, descansou no Senhor, ela disse assim: isso era tudo que eu queria na minha vida. Aí ela também disse assim: eu tenho um irmão meu que é crente, eu tenho, mas nunca vieram aqui sempre comer com a gente, mas nunca falaram de Cristo para mim. Muito pelo contrário, eu via neles uns rostos carrancudos que não expressava contentamento. Irmãos, o que o Pai deseja que nós, a sua igreja, sejamos, são filhos que expressam um coração satisfeito, que é igual a contentamento. Contentamento, ele contagia. Quem pode resistir uma pessoa contente? E outra coisa, é um contentamento que é eterno. Começa aqui esse treinamento, né? Porque contentamento, como diz o apóstolo Paulo, é algo que nós devemos aprender, não é assim? Estar satisfeito com tudo que ele coloca na nossa mesa, no nosso guarda-roupa. Se você parar para pensar, esse Deus, ele é tão generoso, ele ama tanto nos presentear, que você, se você colocar no papel, analisar, você tem muito mais do que você precisa. Por quê? Porque ele tem sido generoso para contigo. Ele tem te dado calçados, roupas, moradia, fartado a sua mesa. Irmão, será que nós temos visto isto da parte do Senhor? Ele tem aberto as portas para o nosso trabalho. Ele tem nos abençoado no nosso trabalho. Como este Deus é maravilhoso, não é assim? E queridos, e outra coisa, o mundo aí fora, eles preferem filhos de Deus para executar qualquer trabalho. Esse tempo atrás tinha um irmão, ele estava falando comigo, e de repente estava chovendo, nós estávamos fazendo descarregamento, aí o telefone tocou, aí o homem disse: eu quero que você faça um trabalho para mim. Não, mas tem meu funcionário, eu quero que você faça. Mas eu sou, depois ele desligou o telefone e disse assim: eu sou só um. Né? Os meus funcionários são igual a mim, fazem o mesmo trabalho que eu faço, mas tem algo em você que ele vê e que acha algo para ele, confiança, contentamento, alegria. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, você tem vivido uma vida contente? Você é contente? Ou você é descontente? Ou você briga por qualquer coisa, você xinga, você amaldiçoa? Queridos, como que o Pai vai abençoar pessoas desta natureza? Não tem como, irmão. Agora, se você de fato é um filho que conhece o Senhor e sabe que Ele habita em você, que Ele expressa através de você, no mínimo que você tem que ser é contente. Ele colocou no seu interior uma coisa chamada vida eterna. Você e eu que cremos no Senhor somos imortais. Nunca mais você vai morrer, vai passar pela morte física. Jesus disse assim, em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele disse, e Ele vai cumprir a sua palavra naqueles que creem. Estão me compreendendo, irmãos? Então, contentamento significa uma suficiência interior, aquela satisfação, aquela coisa gostosa que habita em nós, que é o próprio Senhor, que Ele nos ama tanto que não consegue ficar longe de mim e de você. E por conta disso, Ele espera que nós sejamos contentes. É esse contentamento que nos mantém em paz a despeito das circunstâncias exteriores. Irmãos, quando você começa a olhar pela crise, combustível subindo, querido, tira os olhos dessas coisas. Ele disse que iria cuidar de nós. Ele disse que supriria todas as nossas necessidades. Agora, o problema é que nós cremos mais no que a imprensa e os jornais pregam, proclamam, ao invés de crer na palavra de Deus, que é de Deus.
Queridos, nós somos filhos, Ele cuida do pardal, Ele cuida, Ele trata de tudo aquilo que Ele criou. Agora nós, hoje, somos propriedade exclusiva de Deus. Então Ele cuida de nós, porque nós somos exclusivos dEle. Irmãos, não temas nada neste mundo, porque você e eu já passamos da morte para a vida. Que coisa linda, irmãos. Então nós não temos mais o que temer. Temos que olhar para Ele e viver uma vida como o apóstolo Paulo vivia. Não é difícil, irmãos. Nós temos toda a suficiência que vem do Pai, de Deus para nós. Então, se temos toda a suficiência, se você já tem tudo, você acha que é difícil em tudo dar graças? Não é difícil, irmãos. Não é difícil, porque nós temos Ele, o tudo. Olha aqui em 2 Coríntios capítulo 3, vamos ler aqui um versículo, 2 Coríntios 3, versículo 4 e 5, quero que você preste bem atenção na leitura desse versículo aqui, desses dois versículos, que diz assim, olha, 2 Coríntios 3, 4 e 5, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Aqui, o sentido aqui, essa palavra tal confiança, não dá para explicar. Porque quando alguém crê em Cristo, como é que você crê? Não dá para explicar como é que uma pessoa crê, então é tal confiança. Você creu, você tem tal confiança em Deus. Agora, olha o 5, não que por nós mesmos, não é por você mesmo que você vai ter tal confiança em Deus, é por meio de Cristo, já diz no 4, por intermédio de Cristo, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, olha que palavra linda agora aí, a nossa suficiência vem de Deus, a nossa suficiência não vem de qualquer coisa, irmãos, vem de Deus. Você acha que não dá para ser uma pessoa contente? Satisfação, nós cantamos aqui, é ter a Cristo. Não há maior prazer já visto. Achei o segredo. Cristo no coração. Você já achou esse segredo? Cristo no coração? Ah, irmãos, quando isso for realidade na sua vida, você vai expressá-lo, viver uma vida de desfrute de Cristo. Contentamento genuíno, meus irmãos, não é uma coisa chamada autossuficiência, mas é Cristo-suficiência. Tira o auto, tira você de cena, porque o que você faz com você mesmo é só lhe entristecer. Não é as pessoas que lhe tornam você infeliz, não. E você coloca a culpa nos outros, né? Ah, você me deixa nervoso, você me irrita. Ô, idiota, é você que é irritado, você que é nervoso, você que é um descontente. Cristo é a nossa alegria. Agora, esse descontente foi crucificado e morto na cruz com Cristo. Cristianismo é uma alma tratada, vivo não mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. Isso é cristianismo. E cristianismo tem que guardar regras, doutrinas, mandamentos. Tem uma doutrina, é os ensinos de Cristo. Ele disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas aquela agitação toda, parece que o nosso radiador fica seco, né? Radiador emocional. Mas aí Atos 3:20 fala que virá tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ele já está em nós. Então a nossa vida é uma vida refrigerada. Refrigera a minha alma. Alma cansada, alma
árida, alma que sempre tenta fugir do Senhor. Então Ele sempre veio ao nosso encontro, nos buscando, mostrando, olha, eu morri na cruz, porque eu te amo, e eu preciso de você. Parece estranho, né? Aquele que não precisa de nada, nem de ninguém, vai dizer para nós, porque lá em 1 Coríntios 12, ele diz assim, o cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Cabeça é o cabeça mesmo, porque ele disse isso lá em Efésios 1, 22 e 23. Ele deu o Pai, para que ele fosse o cabeça, deu Cristo à igreja. A igreja, qual é o seu corpo? A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, sem a igreja, sem vocês, sem nós, ele está dizendo assim, eu não sou completo, eu preciso de vocês. Irmãos, que coisa estranha, nós que dependemos dele, nós que precisamos dele, mas ele disse, eu preciso de vocês. E sabe por quê? Para derramar todo o meu amor em vocês, para me deliciar em vocês. Vocês são a minha contraparte, eu não fico sem vocês. É insuportável para o filho ficar sem nós, irmãos. Ele não é completo. Que maravilhoso Senhor, que Cristo nós temos, já dizia Theodore Austin Sparks. Que maravilha é isso, irmãos. Então, contentamento, ele traz uma convicção de que quem ama a Deus, todas as coisas Ele fará com que contribui para o nosso bem. Isso não faz você contente? Você quer ver esse texto? Isso que é bíblico. Romanos 8, versículo 28. Olha que lindo aqui, irmão. Romanos 8, versículo 28. Que diz assim. Olha que coisa mais linda. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas, irmãos, não esqueça disso. O que é todas as coisas? É todas as coisas. Pode ser coisas ruins, bem ruins, mais ruins do que ruins, e pode ser coisas boas. Então, sabemos, espero que você também saiba disso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, mas não é de qualquer pessoa, irmão. O bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Eu amo a Deus. Quando a gente ama, a gente quer estar perto, quer ter comunhão. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para cumprir o propósito do Pai. Mas, irmãos, que gostoso saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Agora, irmãos, um detalhe aqui importante. Contentamento, guarde bem isso, contentamento nunca se satisfaz com bens materiais. Contentamento nunca se satisfaz com bens materiais. Sabe por quê? Abram comigo em Lucas capítulo 19. Vamos ler Lucas capítulo 12, aliás, versículo 19. Aqui tinha uma pessoa que tinha isso na sua mente, que por ter muitas coisas, muitos depósitos, muitos bens, a riqueza, ela não dura para sempre não, irmãos. Guarde bem isso aqui, irmãos, riqueza não dura para sempre. Eu estou lembrando aqui vocês ouviram falar de Rockefeller? Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Rockefeller. Você sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha, o maior homem pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. Ele era o primeiro bilionário do mundo, disse assim, eu conheço um homem, o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. É o Senhor dele. Que tristeza, irmãos. Quando Rockefeller morreu, ele deixou muitos bens, mas no féretro dele, no sepultamento dele, no cortejo, eu não vi amarrado naquele carro funerário nenhuma BMW, nenhum Porsche
que ele ia levar para a sepultura. Foi só ele sozinho encarar o juízo de Deus. Terrível. O Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos nele. Rico de generosidade, rico de amor, rico de paz, rico de misericórdia, rico de bondade, rico de fidelidade, rico de mansidão, rico de domínio próprio. Entende, irmãos? Isso é maravilhoso. Agora, as riquezas não duram para sempre. Está escrito aqui, Lucas 12, versículo 19 a 21, que diz assim, o contexto aqui, irmãos, é que Jesus está reprovando a avareza. A avareza é um desejo mórbido, incessante por dinheiro. O dinheiro nunca vai satisfazer. Entende? Mas aqui, versículo 19, ele disse assim, depois que ele teve uma ótima colheita, construiu seus castelos, foi tão grande a abundância da colheita, que ele disse assim no verso 18, ele diz, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, olha o que ele diz dele para ele, de si para si, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, então agora você pode descansar, né? Descansa, come, bebe e regala-te. Puxa, eu sou rico, eu tenho bastante dinheiro, eu tenho aqui para o resto da minha vida. Esse, por muito tempo, é até o dia da morte dele. Então, até o dia da minha morte, eu vou ter carro novo, vou ter casa nova, vou comer e beber, eu vou ter tudo. Regala-te. Qual a resposta divina? Verso 20. Mas Deus lhe disse, louco. Essa palavra louco aqui no original significa débil mental, insensato, sem senso, louco. Esta noite te pedirão a tua alma, esta noite você vai morrer. E o que tens preparado, para quem será? E aí ele diz no verso 21, fazendo um resumo, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Rockefeller diz o seguinte, o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. Não é assim? E ele disse uma grande verdade, porque ele estava vivenciando essa experiência. Chegou ao fim da sua vida, o homem mais bilionário do mundo, o que isso significa? Você vai morrer agora? Ah, então eu sou o cara mais pobre, porque ele disse, eu li o livro, a biografia dele, o que escreveu a biografia, disse que ele disse de si mesmo, porque ele era um homem muito rico, mas ele era pobre, porque o dinheiro não trouxe para ele satisfação. Satisfação é só aquele que tem a Cristo e vai viver uma vida contente. Satisfação e contentamento é a mesma coisa. Agora, Cristo, Ele satisfaz a nossa sede de significado, satisfaz a nossa fome de significado. Não é assim? Então, esse é o nosso amado Senhor, irmãos. Então, para vivermos contentes, nós precisamos, sabe do quê? Para você viver contente, você precisa de muito pouco. E este pouco cai no seu coração como uma semente de mostarda. Precisa de crescer. É muito pouco. E Jesus disse assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, puros de coração, porque verão a Deus. Estarão com Ele para todo sempre. Então, Paulo disse assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que experiência! Então, nós devemos, neste mundo, entrar nessa escola do contentamento. Quanto você acha que você vai tirar na primeira prova do contentamento? Começa hoje.
Vamos pensar assim, estou saindo daqui, mas Deus me matriculou, Ele já fez a matrícula muitos anos atrás, desde quando você creu no seu novo nascimento em Cristo. Você foi matriculado na escola do contentamento, porque Cristo é a nossa escola. Então, comece a avaliar quanto que você está tirando nas provas. Você acha que hoje, pela manhã, quanto que você já tirou nas provações que teve? Levantar de manhã, reunir como igreja. O irmão aqui chegou e mostrou para mim, cumprimentou eu, a irmã, e disse o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso não é vamos dizer assim, é muito mais do que uma obrigação. Muitos às vezes se reúnem por desencargo de consciência, mas, irmãos, quando tem alegria no coração, quando tem satisfação, antes da reunião eu já me alegro, porque o salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos. Eu já me alegrei. Quando nós nos reunimos como igreja, o que nós vamos ter aqui, irmãos? Teremos primeiro adoração e louvor ao Senhor, e ouviremos a sua palavra, e Ele fala conosco, e depois temos o privilégio de poder desfrutar da comunhão dos irmãos, abraçando o irmão, cumprimentando o irmão, nos alegrando com o irmão. O irmão fala para nós assim: e aqueles irmãos que são do Senhor mesmo? Olha, essa semana eu tive uma experiência tão linda com o Senhor. Então ele falou comigo naquele versículo: por você estar compartilhando o teu pão, que é Cristo, para o outro irmão, para a outra irmã, e aquele irmão, aquela irmã, eles estão sendo aperfeiçoados, estão sendo cada vez mais completos na pessoa de Cristo. Cristo vai sendo formado em nós. Então você vai passando o pão. Então ele está se alimentando, mas vai chegar um dia que esse irmão, essa irmã, que é débil na fé, vai crescer e também vai começar a partilhar Cristo para os outros. E assim o reino de Deus vai se expandindo na nossa cidade, no núcleo do corpo de Cristo, a vida da igreja. É lindo demais, irmãos. Então, nosso contentamento é o próprio Senhor. Queridos, a vida do apóstolo Paulo, ela não floresceu num paraíso de arrebatadoras venturas. Não foi, ele estava preso ali. Ele passou por grandes necessidades. O apóstolo Paulo, irmão, ele sabia o que era fome, o que era sede, o que era frio, o que era nudez, prisão, açoites, tortura mental e perseguições. Agora, o seu contentamento não se emanava dele mesmo, mas de outro, além de si mesmo. Seu contentamento vinha de Deus. Então ele pôde dizer, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o contentamento, meus irmãos, ele é um aprendizado, não se esqueça disso. É um aprendizado e não algo automático, diz o apóstolo Paulo. É um aprendizado, devemos aprender nessa escola. E a palavra grega que Paulo usa para contentamento é memiemai, que significa ter experiência, que significa caráter provado. Porque Paulo passou por muitas tribulações. Abram, por favor, a sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 5, aqui de novo, a mesma palavra experiência, que é caráter provado, Paulo a experimentou, que diz assim, Romanos capítulo 5, vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 3, olha que coisa interessante, irmãos, Romanos 5,3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Essa palavra produz aqui, irmãos, é que toda tribulação produzirá algo de bom para nós. Caráter será aperfeiçoado, será provado. A tribulação produz, não me produz.
A tribulação para o ímpio é improdutiva, mas na vida de um filho de Deus, a tribulação ela é produtiva, porque ela produz algo. É um princípio muito interessante, não devemos nos esquecer dele. Então, a tribulação produz perseverança ou paciência, a mesma palavra. Agora, olha o 4, e a perseverança ou a paciência, experiência. Experiência aqui é caráter provado, passou por aquela tribulação e nós vamos tirar ou ganhar a aprovação de Deus é quando passamos pela tribulação. Paulo já disse, nos gloriamos nas tribulações. Então ele teve experiência de estar contente em meio à tribulação. Então ele tinha um caráter provado, ou seja, ter um caráter provado é ter a aprovação de Deus por aquilo que ele passou. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, quando foi que encontrou nos lábios deles uma murmuração? Nenhuma. Ele passou por tudo, então ele está em nós e nos capacita pelo seu Espírito a passarmos por tudo sem resmungação, sem murmuração. Agora, depende de quanto você tem de Cristo. Você pode ser um murmurento. Murmuração vai revelar o azedume da sua alma. Entende, irmãos? Contentamento vai expressar um coração gracioso. Não que quando vem a tribulação você vai soltar foguete. Você vai ficar ali porque dói, machuca. A tribulação é terrível, irmão. Perdas, doenças, enfermidades, acidentes, tragédias. Mas, irmãos, Salmo 35 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nesse tempo de tribulação, usa ele para ter experiências com o Senhor. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos perecido. Israel que o diga, se não fosse o Senhor. Então, não é você, é o Senhor em você, habilitando, capacitando para enfrentar todas as adversidades da vida, com alegria. Ah, mas será que é possível? Claro que é possível. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aí vem aí uns crentes, né? Ah, eu queria ser como o apóstolo Paulo. Queria ser como o apóstolo Paulo? Que bom propósito. Mas quando vem a tribulação, o que eles fazem? Murmura, ai Senhor, eu repreendo isso em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Vá lá para lá, crente mequetrefe. Sai dessa vida. O apóstolo Paulo ele diz assim, abra aí, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 7, aliás, né? Capítulo 7, versículo 4. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Capítulo 7, versículo 4 de 2 Coríntios. Você quer ser igual ao apóstolo Paulo? Que benção, irmão. Está no caminho certo, mas veja aqui. Então, Paulo está dizendo o seguinte: muito grande é a minha franqueza para convosco. Então, irmãos, é para nós, para mim e para você. Presta atenção. E muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda, não apenas uma, em toda a nossa tribulação. Isso é cristianismo verdadeiro. Isso é cristianismo de cruz. Sem cruz não há cristianismo. Sem cruz não há vida de ressurreição, porque é necessário que você morra para viver uma vida de ressurreição, uma vida nas alturas, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É onde Ele nos colocou, uma questão de posicionamento. Ele que nos ressuscitou juntamente com Ele, Ele que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso amado Senhor. Então, queridos, resmungar sobre as nossas circunstâncias
é desafiar o amor e a bondade do nosso Pai Celestial. Não resmungue, vive uma vida de alegria. Mas eu não consigo. Vá aos pés do Senhor, fala: Senhor, se revela a mim, forma o teu caráter em mim. Irmãos, você vai viver uma vida de leveza. Quando as tribulações vier, Senhor, mas essa tribulação é tão pequena, poderia ser maior, porque eu quero crescer no Senhor. Não é assim? Irmãos, como Ele tem nos abençoado. O apóstolo Paulo, ele era um homem contente, não pelos bens materiais. Ele disse que perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, ele tinha um lugar onde se alegrar, que era o Cristo. E ele perdeu tudo por causa de Cristo. Não foi por causa da igreja. Não foi por causa disso, daquilo. Por causa de Cristo. Os bens materiais, irmãos, guarde bem isso aqui, irmãos. Não se esqueça disso, por favor. Os nossos bens materiais, eles devem ser vistos como dom ou dádiva de Deus e nunca como substitutos de Deus. Você entendeu? Deixa eu repetir. Todos os nossos bens materiais devem ser vistos como dádivas de Deus e nunca como substituto de Deus. Em outras palavras, os nossos bens não podem substituir o Senhor. Entende, irmão? Ele tem que ter a primazia, o primeiro lugar em nossas vidas. E outra coisa, muitas das bênçãos materiais que chegam às nossas mãos, a grande maioria delas são testes para nós. Porque se não passar pela cruz, aqueles bens nos corrompem o nosso coração. Então, irmãos, hoje fizemos uma breve introdução do contentamento. Se o Pai permitir, no próximo domingo nós vamos adentrar um pouquinho mais, para ver mais sobre essa profundidade do contentamento que é o nosso Senhor. Que o Senhor permita, irmãos, que no próximo domingo nós estejamos aqui reunidos para estudarmos mais uma vez, mais um pouco a mais, sobre uma vida de contentamento aos pés do nosso Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão gracioso para conosco. O Senhor tem se revelado a nós. O Senhor tem nos dado tudo. Esse tudo é Cristo. E se Ele é o nosso tudo, nós não precisamos de mais nada, Pai. Precisamos conhecer o tudo que nós já temos. Por isso, Pai, se revela a nós. Abra a nossa mente, abra o nosso coração e nos dê sabedoria para vivermos uma vida totalmente, completamente derramado aos Teus pés. Oh, meu Pai, que nós venhamos entregar as nossas vidas em Tuas mãos sem reservas, para que haja verdadeiramente uma vida substituída, a nossa pela de Cristo. Oh Pai, forma o bendito Filho em nós, nos ajude a te conhecer mais, leva-nos para as águas mais profundas com o Senhor, e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.